Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá a todos, eu sou a Kathleen, vice-presidente da Isbal, e nós estamos aqui diretamente do stand da Isbal no Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, aqui em Belém do Pará, iniciando mais uma rodada de Isbal Podcasts, e hoje nós vamos ter uma conversa com dois empreendedores. Como todos já devem estar acompanhando, a Isbal vai iniciar uma nova fase de valorização, né, dentro da sua gestão, nova gestão, minha e da Ana Alicia, valorizando muito o arbonegócio, que é uma linha bastante importante, já com diversos empreendedores, na qual a Isbal quer aprofundar suas relações. Então, nós convidamos hoje representantes da empresa iFlorestal, que é uma empresa associada à Isbal, e nós temos aqui na presença da Camila Gessner e do Heitor Uller, né, os representantes da empresa iFlorestal, e eu queria perguntar para vocês um pouco assim, o que levou vocês a virem até o Congresso Brasileiro? Vocês são de Santa Catarina, de Curitiba? De Timbó, Santa Catarina. De Santa Catarina, e vieram, assim como eu, que vim lá do Rio Grande do Sul, vieram de longe, né, para o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana aqui em Belém, e gostaria então que vocês contassem para nós a motivação para vir até aqui e falassem um pouco da empresa iFlorestal. Tá certo, Kathleen. Boa tarde, obrigada pelo convite para participar aqui desse podcast. Eu vou começar deixando o Heitor aqui começar respondendo essa primeira pergunta. Pois bem, tudo bem? Boa tarde para você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui no stand da Isbal, né? Como empresa associada aqui, eu e a Camila representando a iFlorestal. Pois bem, a nossa vinda aqui a Belém, ela é a nossa segunda participação nos congressos da Isbal como empresa. A empresa é recente, tem 4 anos, 3 para 4 anos, e a gente está no segundo. Ano passado estivemos em Maringá e agora aqui em Belém. O objetivo é fazer troca de networking, né? Conhecer novos profissionais, colegas da área da arboricultura, o que vem se atuando, para a gente se atualizar em informações da área do setor, e para a gente conseguir também trazer isso como inovação nos nossos produtos, né? Isso é uma parte básica de atualização. Como a gente não está dentro da academia, todo dia procurando, pesquisando, a gente vem aqui escutar quem está trabalhando, entregando suas informações. Então, para a gente poder trazer isso para dentro da nossa estrutura e conseguir planejar e melhorar aquilo que a gente entrega para os nossos clientes. Então, networking, claro, além de conhecer Belém, que está sendo fantástico aqui, né? Mas como estrutura para o trabalho é isso, basicamente. Camila, então conta para nós um pouco do que é a empresa, como vocês trabalham ligados à tecnologia, né, à formação de startups. Sim, hoje nós temos na iFlorestal 2 departamentos, 2 braços de atuação. Um braço voltado à prestação de serviços, muito relacionados à arborização urbana, nosso carro-chefe hoje, né? Então, a gente atua desde o planejamento, a implementação de plantios, com as melhores práticas de arborização. Inclusive, lá em Maringá, nós estivemos, em Santa Catarina, no Fórum Catarinense, esse ano, estivemos dando um mini curso de plantio. Que lá nós com o temos, Charles. Umas práticas bem diferentes, assim, que estamos trazendo para os plantios. E manejo da arborização, avaliação de risco, transplantes de árvores. Então, toda essa cadeia da arborização urbana, né? Os inventários também da arborização, tanto urbana quanto inventários florestais, também nós fazemos. E temos também um outro braço de atuação que é bem voltado à tecnologia. Então, nós temos o desenvolvimento de uma solução que ela se chama Inventory, que ela está hoje em uso no Brasil inteiro, uma solução para otimização dos inventários florestais. Olha. Nós temos profissionais em todos os estados do Brasil utilizando a solução hoje em mais 18 países. Olha. Então, hoje, 12% dos usuários da nossa solução são de fora do país, o que traz para a gente uma segurança de que a gente pode traduzir, né, para inglês e espanhol. Esse ano, provavelmente, a gente ainda tenha isso, para poder expandir isso para outros países. Então, com essa solução, que ela tem trazido algumas inovações para o setor florestal, né? Nós temos recebido premiações a nível estadual, a nível federal, né? Participando de diversos programas desde o ano passado.
recebendo aí alguns destaques. E essa nossa solução, teremos em breve também novidades bem voltadas para a arborização urbana. Então, esses são os nossos dois principais ramos de atuação atualmente. E foi visto e bem destacado aqui durante o congresso, né, a importância, né, dos planejamentos, dos planos de arborização. E essa questão do inventário, ela é premissa, né, para que se possa estabelecer todo esse planejamento nas cidades. O que vocês têm acompanhado sobre isso? Vocês têm visto avanços na cidade, na busca, no uso dessas tecnologias e serviços? Sim, a gente tem visto, inclusive o projeto de lei agora da Política Nacional de Arborização Urbana. Embora ela não esteja vigente, ela já está trazendo, ao nosso ver, resultados bem interessantes de mudança da visão dos municípios em relação à arborização, né? E o legal é que esse projeto de lei, ele traz diretrizes para a elaboração do plano. Então, a gente já tem conversa com alguns municípios para que eles olhem para isso e comecem a pensar em criar uma estrutura de plano diretor de arborização urbana, olhando para o que o projeto de lei vai exigir, para depois ter direito a incentivos do governo, né? Então, sim, a impressão que a gente tem, ao menos na nossa região, é que os municípios estão com um olhar mais atento para a parte de arborização e com esse entendimento de que tudo começa no inventário florestal. Eu costumo dizer que o inventário florestal é a base da ciência florestal, né? É por onde a gente consegue ter essa massa de dados para a tomada de decisão no setor público, privado, para produção, para conservação. Né? Então, e esse entendimento, ao meu ver, os municípios da nossa região estão tendo de que é o primordial, né? O primeiro passo, conhecer para depois poder planejar o que mudar. Deixa eu complementar aqui. Então, fazendo uma complementação da tua pergunta, o que a gente tem enfrentado com os clientes, normalmente eles nos buscam para resolver um ponto específico. Ó, eu quero saber se eu corto aquela árvore ou, Heitor, vocês vêm com a empresa aqui e cortem aquela árvore para mim? Ai, não, pera, vamos entender o que tu tens. A gente está falando aqui no caso de arboretos, de áreas maiores, onde a gente não tem uma árvore individual, né? O cliente, ele quer resolver um problema isolado e a gente bate o olho e vê que muitas vezes o pedido dele não é onde está o problema maior. Às vezes ele tem uma árvore de risco em outro momento, em outra circunstância que está botando o empreendimento, as pessoas que estão trabalhando para essa pessoa, para essa empresa, em risco. E a gente fala, olha, vocês estão com outros problemas aqui que eu já estou vendo, no preliminar, que talvez valha mais a pena a gente olhar com atenção aqui. Então, vamos fazer inventário, vamos saber, o inventário florestal entra como a base, inclusive, para depois entrar as equipes de manejo, as implantações novas. Se a gente não sabe o que tem, fica difícil tu planejar alguma coisa sobre. Então, o inventário florestal em arborização urbana também é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico, levantamento dos problemas e das coisas boas que a gente tem, né? Sim, e das oportunidades, das possibilidades, né? Exatamente. E, Heitor, eu queria aproveitar para te perguntar, porque eu soube que tu é arborista certificado da ISA, né? Isso. Eu quero que tu conte um pouco para nós, assim, dessa experiência de ser, o que isso te agregou e o quanto isso também soma, né, para a empresa ter um profissional certificado como esse. Então, a certificação é algo assim, comercialmente ela é boa, ela não aumenta valores comerciais da empresa, mas ela traz um benefício que é a imagem da empresa. Tu está associado a uma sociedade internacional de arboricultura, é algo muito forte para tu botar nas tuas propostas, para tu explicar para o teu cliente, mas o processo de aprendizagem para conseguir essa certificação é algo pessoal, que tu leva de vantagem para os teus serviços, né? Então, tu estuda muito para fazer o teu serviço melhor. E isso te traz a condição de ter uma certificação. Então, toda a cadeia ela é muito benéfica para os negócios e pessoalmente. Outra é porque também existe uma obrigação de atualização contínua. A gente tem que cumprir X horas, lá 30 horas de atualizações que tem que ser comprovadas para tu manter a certificação. Então, a gente é obrigado a constantemente estar procurando atualizações para continuar certificado, porque a gente pode perder esse certificado, né? Não é tipo a graduação que a gente faz aqui no Brasil, e se tu não fizer nenhuma besteira legal, né? Tu permanece com ela atuando ou não. Aqui não, a gente tem que se atualizar e comprovar lá perante a sociedade internacional que tu estás sendo um arborista que está em atuação. E em qualidade de serviço. Exatamente, então a gente eleva a qualidade de serviços, naturalmente, por aprimoramento profissional mesmo, né? E essa obrigação também que leva a gente a sempre estar correndo atrás
de melhorar, né, no que a gente faz. Então, e o processo de conhecer pessoas nesse caminho, né? A gente tem no Brasil, infelizmente, pouquíssimos, né, arboristas certificados, comparados aos outros países, mas, e pelo que já me explicaram, uma tendência de diminuir isso, falaram comigo há um pouco tempo atrás, que é uma pena, porque quanto mais, melhor, né? A gente consegue elevar os níveis dos trabalhos no setor da arboricultura com gente mais capacitada. Claro. A gente não tem que brigar para ter menos, a gente tem que brigar para ter mais, né? Exatamente. E eu queria um pouco assim a opinião de vocês, como, né, empresa, como empreendedores, a visão que vocês têm a respeito desse espaço que a SBAL está abrindo, né, para trabalhar a questão do empreendedorismo, do arbonegócio. Como vocês veem essas novas possibilidades dentro de uma entidade como a SBAL, né, da qual vocês são parte também, né, como empresa? É uma iniciativa muito bacana, porque o conhecimento ele se gera no meio acadêmico, mas ele acaba sendo executado no meio mercadológico, né? Então eu vejo muito que as empresas elas estão nesse meio de pegar esse conhecimento que é gerado pelas próprias empresas, mas muito pelo meio acadêmico, e trazer isso como um benefício para a população, né? Então a empresa está nesse meio do caminho de pegar e transformar isso num serviço. Inclusive o nosso objetivo de criar a Florestal foi trazer essa bagagem de conhecimento que a gente tinha anterior, né, de serviços anteriores, com o governo também. Atuei também no Serviço Florestal Brasileiro por um tempo. Enfim, mas e proporcionar isso, trazer como benefício para a sociedade. Então, esse olhar, eu vejo que ele tem muito a contribuir para a sociedade, tendo esse apoio para as empresas. Heitor, queres complementar? Sim, a gente tem as questões que é justamente essa, isso é muito bem enraizado na nossa base, que é transformar nosso conhecimento em benefício para a sociedade. Essa é a frase simples e direta do que a gente propôs lá no início da empresa. Para que a gente vai fazer, né? Para que a gente vai trabalhar? Então, esse é um conceito de trabalhar tudo aquilo que a gente escuta. Um profissional da área de educação física que palestrou aqui ontem, falando do benefício da arborização urbana para reduzir vários problemas. O sedentarismo, né? O sedentarismo para combater males daí, associados, né, à obesidade, etc. E também a questão da saúde pública, né? Ser visto o nosso trabalho, o cuidado com árvores está totalmente ligado com saúde pública discutido hoje também, né? Por alguns... Está diretamente ligado, então, né? A gente tem tudo isso no nosso trabalho, a gente vê que a gente tem um potencial de contribuir socialmente, fazendo aquilo que a gente gosta, mas trazendo benefícios para aquilo que a gente está na rua, que a gente é cidadão, a gente compartilha de todos os benefícios gerados pelo arbonegócio. Exato. A gente compartilha diretamente, né? Nem eu vou dizer indiretamente, mas a gente vai estar ali. E qual é o recado de vocês assim para os empreendedores que estão iniciando no ramo do arbonegócio? Vocês como empresa que está se consolidando, é um desafio, mas as oportunidades... Sim, eu vou juntar essa resposta com o que eu ia complementar no anterior, da importância da SBAL estar à frente disso, que para que a gente consiga prestar um serviço, primeiro precisa se entender o que é a arborização urbana e a importância dela, né? Então, essa é uma barreira que a gente está encontrando um pouco menos agora do que há 4 anos atrás, quando a gente abriu a empresa, mas é muito comum oferecer um serviço e concorrer com um jardineiro, por exemplo, né? Que vai fazer um serviço com um facão em cima de uma árvore. Então, a gente fala muito de educação do público-alvo, que são os nossos clientes potenciais, né? Eles precisam entender qual é o diferencial de contratar uma empresa associada à SBAL, associada à ISA, certificada internacionalmente, em comparação a contratar um jardineiro. E aí eu vejo que a SBAL entra como uma grande contribuição com esse olhar para o arbonegócio, porque é uma possibilidade de uma comunicação, como o Ramiz comentou ontem na palestra, né, de uma forma mais ampla, para que se fale mais disso, que se tenha eventos, que se discuta, né, se traga essa informação, e que a sociedade esteja tendo esse entendimento e falando sobre esse assunto. E aí a sociedade tendo esse entendimento, a gente consegue mais facilmente vender o nosso serviço também, né? Então, o que eu deixo de mensagem para os profissionais que estão querendo entrar na área ou que estão na área é que aproveitem esse
associem a SBAL, que vão estar juntos nessa rede toda de conhecimento, de networking, e que aproveitem também essa oportunidade de abertura agora maior, né, esse enfoque da SBAL para o arbonegócio, porque quando a gente se formou, diziam que a engenharia florestal era a profissão do futuro, e a gente falava, esse futuro nunca chega. E agora a sensação é de que esse futuro está chegando, né? Cada vez se fala mais na área florestal, na área do arbo, né? Então, tem muito mercado, tem muitas possibilidades, e esse mercado só tende a crescer nos próximos anos. Então, venham, se juntem a nós, participem, se associem à SBAL, né? Que tem grandes oportunidades aí. É isso aí. E então, eu quero uma avaliação. Então, a Camila, nos deixou um excelente recado, né, com esse convite para que as empresas se integrem à SBAL. Mas eu queria que tu desse um feedback, já para encerrar, sobre a importância de participação em eventos e congressos como esses que vocês estão participando hoje, o quanto isso impacta para o trabalho de vocês. Quanto maior a tua cadeia de contatos, a tua rede de contatos, maiores são as tuas possibilidades, né? A gente está aqui fazendo contato com o pessoal da Paraíba, pessoal da Bahia, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Goiás, e a gente está lá no Sul. Se não fosse num evento esse tipo de rede, por mais conectado que seja o mundo, hoje aqui, né, no frente a frente, conversando, trocando experiências, que a gente consegue tornar elas mais fortes ou criar um primeiro laço mais real, né, do que só virtual. Então, esse é a importância básica de qualquer evento. Eu sou um cara que gosto muito dessa troca, pessoal. Ensino à distância é bacana, ajuda às vezes, mas quando a gente está falando lá de formações, mas estar junto, conversar, conhecer as pessoas e ver o nome no crachá, como eu estou vendo, né? Ver o rosto, trocar as experiências. Acho que isso é a parte mais importante, andando junto, claro, com o conhecimento que se vem das palestras, das apresentações, das rodas de conversa, né? Então, para mim, essa interação ela é importantíssima e não tem como trocar. Por mais conectado que o mundo seja via celulares, computadores e etc. É o mundo real, né, do qual nós fazemos parte, que realmente nos dá essa conexão com tudo e com todos, né? Então, eu quero agradecer para o Heitor e para a Camila, né, que tiraram esse tempinho aqui no Congresso para conversar conosco. Convidar a todos, né, que façam parte do mundo SBAL, assim como a iFlorestal, uma empresa associada da SBAL, na qual eles relatam todos os benefícios, né, de estar nessa rede. Nós convidamos a todos vocês também, sejam profissionais individuais ou empresas que se associem à SBAL. Exatamente assim como o Heitor e a Camila muito bem colocaram, pelas oportunidades que se tem, tanto de se qualificar quanto de fazer redes de contatos. Então, Camila e Heitor, muito obrigada por estarem na SBAL conosco, né? E desejamos que vocês sigam participando dos nossos eventos, interagindo como associados, trazendo sugestões, né, para a SBAL de processos que vocês acham que é importante da SBAL estimular junto da cadeia do arbonegócio, e que desfrutem do restante do nosso congresso. Tá bom? Obrigada, Kathleen. Foi um prazer e estamos também à disposição. Obrigada, pessoal. Prazer. Até a próxima. Encerrar? Então, com isso, nós encerramos mais um SBAL Podcast, falando sobre o empreendedorismo, sobre o arbonegócio e conhecendo mais uma empresa associada da SBAL com a empresa iFlorestal. Um abraço, pessoal. SBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Patrimônio do Brasil.